Olá, meu amigo, a paz do Senhor Jesus, boa noite. A palavra que eu tenho para esse dia está no livro de Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, como ações de graça. Eu li Filipenses 4, verso 6. Sua oração é mais importante para você que para Deus. Eu vou repetir de novo para você entender. A sua oração é mais importante para você do que para Deus. Ah, mas por que é mais importante para mim do que para Deus? Sendo que eu oro para Deus resolver, de repente, as minhas situações. A sua oração é mais importante para você do que para Deus, porque Deus não precisa das suas orações para Ele fazer algo. Antes que você fosse falar alguma coisa, antes que você fosse dizer alguma coisa ou escrever alguma coisa, Ele já te conhece. Ele já conhece seu pensamento. Ele já conhece o que você vai falar, aquilo que você já pensou, Ele já conhece. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas se Deus sabe de todas as coisas, por que eu oro? Se Deus sabe de todas as coisas, por que você ora? Aí é que está. Eu oro não só para fazer conhecer, eu não oro só para fazer Deus conhecer a minha oração. Eu oro porque eu entendo que Ele é importante em tudo que eu faço. Eu oro porque é importante eu alimentar o meu espírito. Eu oro porque é importante eu estar mais perto de Deus. Eu oro porque é importante para mim comunicar com Deus, comunicar com o Pai. Quando você ora, você edifica o seu espírito, você edifica a sua fé, descarrega suas emoções. Você ora suplicando a Deus, você ora para edificar a sua fé. Jesus, quando foi crucificado, ele rasgou o véu. Você teve um livre acesso ao Pai. Quando o sacerdote queria levar a oração sua para Deus, ele sacrificava um cordeiro. Ele sacrificava um cordeiro, passava por um ritual de sacrificação de um cordeiro para a sua oração chegar até a Deus. Mas com a vinda de Jesus Cristo, com a morte de Jesus Cristo, o véu se rasgou e você teve livre acesso para falar com o Pai. Então hoje você tem livre acesso para pedir para o Pai. Você tem livre acesso para falar com Deus. Você tem livre acesso para orar e pedir a Deus de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Deus nos ensina a orar. Deus nos faz viver de oração. A oração é importante para nós. A oração é muito importante para nossas vidas. Para quê? Para nos levar às súplicas de Deus. A oração te faz ficar mais perto de Deus. A oração te faz ficar mais próximo de Deus. A oração te faz você ter acesso direto com Deus. Por isso a oração é mais importante para você do que para Deus. Por isso a oração é mais importante para você alimentar a sua alma. A oração é importante para você alimentar o seu espírito. Então não deixe de orar. Não cesse de orar. Não deixe de orar de forma nenhuma. Porque a oração é muito importante. Daniel preferiu ser preso do que parar de orar. Daniel preferiu ser jogado nas covas dos leões do que parar de orar. Fizeram um decreto para que ele parasse de orar. E ele não quebra a rotina de oração. Daniel tinha uma rotina de oração. Os reis da época montaram um decreto a qual quem estivesse adorando ou fazendo orações para outros deuses seria lançado na cova dos leões. E nem por isso Daniel se curvou, nem por isso Daniel se entregou a um decreto, se entregou a um rei, se entregou a um governador. Por quê? Porque ele tinha uma rotina de oração. E nós temos que ser como Daniel, nós temos que ter essa rotina de oração. Aí alguém vai dizer, o cara orava tanto que foi jogado numa cova dos leões. Aí eu falo para você, o cara foi jogado na cova dos leões. Deus permitiu que ele fosse jogado nas covas dos leões, mas o mesmo Deus que permitiu que ele fosse jogado nas covas dos leões é o mesmo Deus que permitiu que os leões não devorassem.
é o mesmo Deus que permitiu que ele saísse das covas dos leões em vida. Então, não importa o momento que você estiver passando, ore, busque a Deus em oração mesmo. Busque a Deus, mas o Deus que permitiu Daniel entrar nas covas dos leões é o mesmo Deus que permitiu Daniel sair da cova dos leões. O mesmo Deus que permitiu você passar por aflições, dificuldades, tribulações, é o mesmo Deus que vai te tirar de todas essas tribulações. E você vai vencer como? Em oração, falando com o Pai, com as suas súplicas. Você vai falar com o Pai, você vai se entregar a Ele, você vai orar, se encher dEle, se encher da bênção dEle, se encher da misericórdia dEle. Então continua orando, continua buscando a Deus de uma forma sobrenatural. Você recebe essa palavra? Deus abençoe sua vida, e esteja compartilhando esse link, esteja dando seu like, se inscreva no canal. Se você ama a palavra de Deus, você vai compartilhar essa palavra com outras pessoas que precisam receber a graça dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu peço que Deus venha cuidar da sua vida, olhar pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.